Lucas 24, 13 até o 35. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoando-o, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não ardia o nosso coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Vamos orar? Senhor amado, nós estamos diante da Tua palavra e nós não conseguimos entender a Tua palavra, ó Deus, pois precisamos de uma iluminação do Teu Espírito Santo para entender aquilo que já foi inspirado. Sem Ti, nada sabemos fazer. Sem Ti, nós não sabemos também pregar, Senhor. Não sabemos falar, não sabemos explicar. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos do verdadeiro poder do Teu Espírito Santo, que faz com que a Tua palavra seja explanada e faz com que os corações sejam quebrantados diante da Tua presença. Faça isso conosco, Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos amados, em 11 de setembro de 2001, houve o atentado do World Trade Center. Os irmãos se lembram disso? Talvez alguns de vocês aqui eram pequenininhos, né? Idades assim, bem novinhos, e não se lembrem muito bem. Aqueles que presenciaram aquela catástrofe e sobreviveram, estiveram perto naquele lugar de Nova York, até hoje estão se recuperando. É assim que acontece, irmãos, quando nós presenciamos uma catástrofe. Quando nós presenciamos, observamos alguém morrendo, uma tortura. Hoje ficou muito comum, né, as pessoas compartilharem nas redes sociais, pessoas morrendo de maneira diferente. Isso é muito ruim, porque
Não é comum a gente estar presenciando sempre torturas, catástrofes e assim por diante. Isso não deve ser uma coisa comum, isso é atípico. E quando isso acontece, isso então acaba mexendo conosco. Algumas pessoas nunca se recuperam. Trazem em seus corações, trazem em suas mentes aquelas imagens terríveis, trazem em seus corações aqueles mesmos sentimentos horríveis que sentiram no momento em que estavam diante daquela catástrofe. Estes nossos queridos irmãos no caminho de Emaús, eles presenciaram uma cena de tortura. Alguém sendo crucificado na sua frente é uma cena terrível de ser vista. Alguém sendo crucificado na sua frente, mesmo que fosse um ladrão, já é algo ruim de se ver. Mesmo que essa pessoa merecesse, já é algo que a maioria de nós aqui guardaria com um sentimento bastante angustiante na alma. O que dizer então? Que aquela pessoa que estava sendo espancada, aquela pessoa que estava sendo torturada, era simplesmente a esperança desses discípulos. Alguém que eles admiravam, alguém que eles amavam, alguém que caminhou com eles, alguém que eles consideravam como própria família deles, Jesus Cristo, sendo ali na frente deles, espancado, torturado, ensanguentado ali, sem ninguém fazer nada. Eles estavam com aquilo no coração. Esse fator, dentre outros fatores, faz com que essa passagem seja uma passagem tão bela, uma passagem tão maravilhosa, que inclusive só está registrada no Evangelho segundo escreveu Lucas. E é sobre isso que nós vamos falar um pouco nesta noite. Sobre o Cristo crucificado no caminho de Emaús. Cristo crucificado que se manifesta no caminho de Emaús. Olha o tema aí, tá? As crianças, né? Que se manifesta no caminho de Emaús. No contexto anterior, meus irmãos, capítulo 24, no versículo 1 até o versículo de número 8, a ressurreição de Cristo é anunciada por um grupo de mulheres. Este capítulo todo trata da ressurreição. Se nós pudéssemos nos perguntar qual é o tema deste capítulo, esse capítulo foi escrito aqui para mostrar que Cristo ressuscitou. Essa é a principal lição. Esse é o principal objetivo. Para mostrar que a nossa crença não é baseada em uma história que não aconteceu. Não é um conto, como se diz, de carochinha, né? Não é simplesmente um mito, não é uma mitologia. A nossa crença é uma crença baseada em algo, em um momento histórico que de fato aconteceu e existem testemunhas, né? Existiram testemunhas que testemunharam isso. Isso foi registrado, isso foi abundantemente registrado e por isso nós estamos aqui hoje. Nós estamos aqui por causa desse testemunho. De pessoas que presenciaram isso. E simplesmente acreditamos no testemunho delas pela fé. Deus iluminou o nosso entendimento para entender que, acima de um testemunho qualquer, esse testemunho era um testemunho sobre Jesus Cristo, sobre o Senhor de toda a história. Do versículo 1 até o versículo 8, portanto, a ressurreição é anunciada por um grupo de mulheres, como os irmãos podem perceber no contexto anterior. Ainda no contexto imediatamente anterior, no versículo 9 até o versículo de número 12, Pedro fica incrédulo e perplexo com o relato daquelas mulheres. Veja que os próprios discípulos tiveram, a princípio, dificuldade para acreditar na ressurreição. Por isso era necessário que isso fosse reforçado, que Jesus aparecesse para vários discípulos e que Jesus fizesse com que esses discípulos testificassem da sua ressurreição. Tendo dito isso, irmãos, o que eu quero compartilhar com os irmãos é algumas questões importantes a respeito desse Cristo ressurreto que aparece no caminho de Emaús e fala com esses discípulos. E que essas lições tiradas desse texto possam nos ajudar, nos consolar, nos edificar, nos corrigir também. A primeira coisa que eu quero compartilhar com os irmãos está no versículo 13 até o versículo de número 16, é que Jesus busca por discípulos desconhecidos. Versículo 13
é dito a respeito do lugar. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, cerca de 11 quilômetros de distância de Jerusalém. Jesus busca discípulos desconhecidos, cerca de 11 quilômetros de distância, foi atrás desses discípulos que estavam caminhando, entristecidos, impressionados por aquilo que tinha acontecido em Jerusalém. De alguma forma intrigante, que nós não sabemos explicar claramente, eles não conseguiram reconhecer Jesus. O texto diz que alguma coisa impedia. Provavelmente era o próprio Deus que estava impedindo eles de reconhecer a Jesus Cristo. Observe o que diz, por exemplo, o versículo de número 16. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Veja, irmãos, isso aponta para uma verdade tão maravilhosa e que geralmente os reformados enfatizam mais, é que Deus se revela a quem Ele quer, no momento que Ele quer. Em outras passagens do próprio Evangelho de Lucas, nós vemos situações parecidas com isso, em que o coração dos discípulos é impedido de entender algumas verdades. Por exemplo, Lucas 9,45 diz: eles porventura não entendiam o que Jesus falava, foi-lhes encoberto para que não compreendesse e temiam interrogá-lo a este respeito. Em determinado momento que os discípulos não estavam entendendo o que Jesus falava. Em outra passagem, Lucas 18,34 diz o seguinte: eles, porém, nada compreenderam acerca destas coisas, e o sentido destas palavras era-lhes encoberto, de sorte que não percebiam o que ele dizia. Isso diz respeito aos religiosos, aos falsos religiosos. Deus é aquele, então, que se revela, Deus é aquele que também encobre, mas o fato é que aos seus filhos, Deus sempre, em algum momento, vai se revelar. Ele nunca vai deixar as coisas encobertas para os seus filhos. Veja, irmãos, esses discípulos eram discípulos desconhecidos. O nome de um deles nós nem sabemos. O nome do outro era... Não é Cleópatra, tá? Cleopas. Versículo de número 18. Os irmãos podem ler o versículo 18, por favor? Meus irmãos, outros textos das Sagradas Escrituras revelam que Jesus não tinha só o círculo dos 12 como discípulos dele. Jesus tinha um círculo maior, de 70 ou mais discípulos que o acompanhavam. E Cleopas e esse discípulo que nós não sabemos o nome, eram um destes discípulos. Jesus foi atrás deles. Por isso essa primeira lição é importante. Jesus vai atrás buscar discípulos desconhecidos. Jesus não estava aqui somente se revelando a Pedro, a João, a Tiago, discípulos que tinham naquele momento, um certo prestígio diante daquele colégio apostólico que estava se formando ainda. Jesus se importa também com aqueles que são desconhecidos. Jesus busca também aqueles que não têm nenhum tipo de fama diante da sociedade. Jesus se importa conosco. Jesus nos busca. Embora não sejamos, muitas vezes, irmãos, e na maioria das vezes, importantes aos olhos do mundo. Em relação ao que somos na sociedade, em relação à importância que até mesmo o mundo nos dá, Jesus não está se importando com isso. Jesus busca e aparece para discípulos desconhecidos. Isso faz com que, irmãos, o grande amor de Cristo seja ressaltado aqui. Isso faz, de certa maneira, nos sentir amados por Cristo. Esse é um elemento, irmãos, que nós nunca podemos perder. Nos sentir amados por Cristo. Muitas pessoas não conseguem mais congregar. Muitas pessoas não conseguem mais lidar com a religião cristã verdadeira, porque se encheram de elementos religiosos, de religiosidade às vezes falsa,
e não conseguem mais sentir o amor de Deus. Não conseguem mais perceber que Deus as ama. Por isso é tão importante esse elemento. Nós nunca podemos deixar de entender que Cristo nos ama. Nós temos pecado, nós precisamos ser corrigidos, esse é um outro problema. Mas Cristo nos ama. Ele vai atrás da gente. Ele vai nos buscar. Ele vai no caminho de Emaús nos buscar. Ele vai atrás de nós. Não nos deixa seguir o nosso rumo. E é por isso, irmãos, que nós não acreditamos na doutrina do livre-arbítrio. Porque Cristo nos busca, Cristo nos constrange, Cristo age no nosso coração, Cristo age independente da nossa crença, independente do nosso livre-arbítrio. Ele opera da maneira que Ele quiser. Ele chama Lázaro, vem para fora. Independente de Lázaro estar vivo ou morto, ou podendo responder ou não. Ele não podia responder, ele estava morto, mas o poder de Deus é tanto que Jesus Cristo diz, Lázaro, vem para fora, e ele obedece pelo poder de Deus. Quando dizemos isso, estamos colocando a glória na mão daquele que merece a glória. Agora não está na minha decisão. Agora não está na minha capacidade intelectual de servir a Cristo. Ah, Cristo, agora eu entendo, Senhor. Eu tenho essa capacidade intelectual de entender a verdade. Não, ninguém tem. Se dependesse de nós, todos seríamos deixados ao léu no caminho de Emaús, as nossas incredulidades, nas nossas dúvidas, nos nossos ressentimentos, se dependesse de nós, mas Cristo busca discípulos desconhecidos. Ele busca você. Ele busca a mim. A segunda lição importante, versículo 17 até o versículo de número 18, é que Cristo, além de buscar ressurreto discípulos desconhecidos, Cristo também repreende esses discípulos por sua incredulidade. Tem uma parte boa, né? Nós gostamos de ser amados, mas gostamos de ser repreendidos. E uma coisa está ligada com a outra. Se você ama o seu filho, você vai deixar ele fazer sempre aquilo que ele quer? Não. Você vai repreendê-lo. Por isso que o Pedro está quietinho ali. Porque ele está dormindo. Meus irmãos, observemos o texto sagrado. Versículo 17 até o versículo de número 18. Com um pouco de tempo de conversa, Jesus já exclama a respeito desses discípulos o seguinte, observe aí, 25 até o 27. Então Jesus lhes disse Jesus, o que Jesus disse para eles? Ó nécios, Jesus, hoje seria tipo uma ofensa para a gente, né? Vocês são nécios, vocês são tolos. Ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse, entrasse na sua glória. Versículo 27, os irmãos podem ler? Havia um problema na crença dos discípulos aqui, irmãos, que Jesus estava corrigindo. Por isso, o Jesus que aparece no caminho de Emaús é aquele que ama, mas é aquele que repreende. O que Jesus estava consertando na visão equivocada destes dois judeus cristãos a respeito dele, é porque eles não estavam duvidando de que Jesus era um profeta. Mas eles ainda não haviam entendido que Jesus não era um profeta que iria trazer uma reforma política para Israel. A esperança daqueles discípulos, infelizmente como a esperança de muitos cristãos, era de uma reforma política, que o Messias viesse e fizesse uma reforma política. Nada contra Jesus ser um grande profeta, eles acreditavam nisso. Só que eles não entenderam que o reino de Cristo não era desse mundo, que o compromisso de Cristo não era com uma reforma política,
Que o compromisso de Cristo era com o reino de Deus, que está entre nós, mas é invisível, e vai se desenvolvendo gradativamente até aquele grande dia em que sim, ele há de consumar todas as coisas e sim mudar todas as esferas da sociedade. Mas não agora. A tristeza deles veio então em partes por conta de uma má compreensão da própria doutrina que Cristo tinha apresentado para eles. Viu, irmãos? Às vezes a culpa não é do pregador, viu? São das pessoas. Eles tiveram o melhor pregador que já existiu. Mas graças a Deus, porque Cristo vai no caminho de Emaús e vai repreender. Ô, repreensão boa, né? É a que Cristo dá para a gente. Que o próprio Cristo mostra para a gente. Claro, às vezes com palavras um pouco duras. Ó nécios, como vocês demoram para acreditar em tudo aquilo que a Escritura diz, irmãos? Será que a gente precisa de um exemplo melhor do que esse para entender que a gente não precisa de outra coisa senão as Escrituras? Se o próprio Cristo agiu assim com seus discípulos, a todo momento dizendo, examine as Escrituras, eu vim cumprir as Escrituras, olha só, leia a Escritura. E o mundo evangélico de hoje está pouco se importando com a Escritura. Novas revelações, sonhos, visões são buscados e são fonte de alegria, muitas vezes, dos crentes. E a pessoa lê um texto da Bíblia e não é capaz de se emocionar e nem sentir alegria. Jesus não trouxe uma nova revelação para aqueles discípulos. Ele poderia trazer, ele é a fonte da revelação. Ou ele não é? Jesus não poderia trazer? Ó, discípulos, eu tenho uma nova revelação para vocês. Mas ele diz assim, examine as Escrituras. Tudo isso é cumprimento das Escrituras. A ênfase de Cristo sempre foi a Escritura Sagrada. Por isso nós temos o lema em latim, né? Sola Scriptura. A Escritura é suficiente, irmãos. Não busque respostas em fontes duvidosas. Muita gente bate a cabeça na vida, crentes, porque não confiam na Escritura. Buscam em tantos lugares respostas, sendo que a resposta está aqui, ó. Se Jesus usou a Escritura para guiar os seus discípulos e formar a igreja do Novo Testamento, a Escritura não pode ser suficiente para guiar a sua vida? Jesus nunca disse que o critério para a gente descobrir o erro, diferenciar o erro da verdade, seria se a gente sentisse no coração. E as pessoas às vezes usam isso, não é verdade? Ah, eu sei que aquele lugar não é um lugar de Deus. Por que você sabe? Eu não senti no meu coração. Quem falou que o nosso coração é o fator determinante para a gente dizer que alguma coisa é de Deus ou não? Jesus disse isso alguma vez? Ah, eu não senti porque eu fui naquele lugar e aí eu tive um sonho, sabe, à noite. E naquele sonho eu fiquei, não é muito legal. Calma aí. Jesus deixou as Escrituras. Porque o nosso coração é enganoso, porque as pessoas podem mentir, porque Satanás pode influenciar falsamente o coração humano, mas a Escritura é a verdade inerrante. Ninguém pode julgá-la, ela nos julga, porque ela vem do próprio Deus. As palavras simples de Eurico Zwinglio, reformador do século XVI. Simples para nós, mas para a época, revolucionárias no bom sentido. As Escrituras emanam de Deus. O que ele queria dizer? A Escritura está acima da igreja, a Escritura está acima do pastor, a Escritura está acima das nossas emoções, a Escritura está acima daquilo que a gente acha. Por isso que Jesus chega para os discípulos e mostrando, começando por Moisés, não é isso que o texto diz? Mostrou para aqueles crentes, está vendo aqui? Aqui, o Antigo Testamento, ele dizia a respeito disso. Irmãos, os discípulos não são chamados de incrédulos aqui à toa, tá? Jesus já tinha falado que ele iria padecer. Observem, por exemplo, eu vou ler aqui para os irmãos, Lucas 9, que é o contexto anterior. Não imediatamente, mas no capítulo 9, verso 22, diz o seguinte: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Ele tinha falado isso.
No versículo 18 e 33 de Lucas, ele diz: e depois de o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida, mas ao terceiro dia ressuscitará. Jesus tinha falado, irmãos, Jesus tinha falado para aqueles discípulos o que iria acontecer, e eles estavam no caminho de Emaús, tristes por uma coisa que Jesus já tinha falado para eles que iria acontecer. Isso não acontece conosco? Quantas e quantas e quantas vezes ficamos surpresos, indignados, escandalizados com coisas que Jesus já diria que ia acontecer. As igrejas, elas são muito imperfeitas, né? Então, eu não preciso de igreja. Tem gente que diz isso, né? A igreja tem muita gente hipócrita. Qual a novidade disso? Jesus disse que a igreja teria gente hipócrita. Ou dos 12 que Jesus escolheu, um não era filho do diabo, Judas. Novidade zero. Imagine alguém usando, né, esse argumento lá, né? No dia do juízo. Deus chega lá no dia do juízo, vamos julgar aqui o pessoal. Chega lá, por que você não teve compromisso com Cristo e com a igreja? Porque a igreja tem muita gente falsa. Opa, parece que eu já tinha avisado sobre isso. 66 livros da Escritura. A igreja do Antigo Testamento era cheia de problemas. A igreja do Novo Testamento era cheia de problemas. Uma igreja do Novo Testamento, Corinto, a gente está estudando isso na quinta-feira, tinha problemas de um incesto na igreja, divisões, uma série de problemas, e nem por isso tirou a legitimidade da instituição que Jesus formou. Ou o erro de um pai em relação ao seu filho torna ilegítimo o papel do pai? Não. O erro de uma esfera não anula a legitimidade daquela esfera. Por isso, irmãos, aplicando esse segundo ponto que nós retiramos desse texto, observamos que os discípulos estavam incrédulos em relação a duas coisas principais. Primeiro, incrédulos em relação à Escritura. Segundo, incrédulos em relação aos fatos. Jesus já tinha falado para eles, e aí os fatos comprovaram que Jesus tinha ressuscitado, e eles estavam tão cegos que eles começaram a explicar isso para Jesus. Olha só o versículo de número 22. Observem. Olha, eles falando para Jesus, ó. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, não achando o corpo de Jesus. Quer dizer, eles mesmos estavam testemunhando de algo que eles deveriam acreditar. Incrédulos, tardios a entender, tolos, nécios na nossa tradução, para crer nas Escrituras, para crer nos fatos. Jesus, então, meus irmãos, começando por Moisés, começa a explicar. Essa aula que eu queria ter tido. Você também queria? Esse sermão aqui, essa explicação aqui, o que será que ele disse, né, irmãos? Começando por Moisés, o que será que Jesus disse? Nós não sabemos. Mas com certeza ele pegou vários elementos do Antigo Testamento e foi mostrando que esses elementos se aplicavam a Cristo. A Bíblia não é um emaranhado de textos e de narrativas, de orientações desconectadas umas das outras. Todas elas estão conectadas e apontam para um alvo, Jesus Cristo, nosso Senhor. A vida de Moisés é um tipo de Cristo e mostra Jesus como libertador. Josué, Jesus como um grande guerreiro que conquista a terra prometida, assim como Jesus faz. O livro dos Salmos aponta para Cristo. A vida de Davi aponta para Cristo como um tipo do reinado de Cristo, pois Jesus viria da descendência de Davi. Todo o Antigo Testamento aponta para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O profeta messiânico Isaías nos fala dos cânticos dos servos, retratando detalhadamente a morte de Cristo, como seria, da maneira que seria, detalhes a respeito da crucificação de Jesus. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, Isaías 53. E pelas suas pisaduras fomos sarados. O retrato do sacrifício de Jesus. O que devemos fazer, portanto, irmãos? Nós não devemos pressupor que o fato de Jesus nos amar significa que ele não vai nos repreender.
Ele nos busca no caminho errado que nós andamos. Esse é o seu amor. Ele nos corrige também. Isso também prova o seu amor. Assim como os discípulos tinham uma visão equivocada de Cristo, que eles criaram, um Cristo revolucionário político que resolveria os problemas políticos de Israel, as pessoas hoje estão desta mesma maneira, criando seus cristos, criando as suas próprias visões de Cristo, da sua maneira, de acordo com os seus pecados, de acordo com as suas ideologias, e desprezando aquilo que a Escritura diz a respeito de Cristo. Ao Cristo da ideologia X, ao Cristo da ideologia Y, ao Cristo do reteté, ao Cristo disso, ao Cristo daquilo, como se Cristo fosse adaptável às nossas ideias. Não, só há um Cristo. Há o Cristo bíblico. E às vezes a ideia correta de Cristo vai confrontar as nossas ideias falsas a respeito de Cristo. E isso também é amor. Versículo 28 até o 32, os discípulos convidam Jesus para ficar com eles, oferecem ali hospedagem para Jesus. Versículo 28 até o 32. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, significa que eles insistiram, né? Não vai não, já está tarde, tudo mais. Fica conosco porque é tarde e o dia já declina, e entrou para ficar com eles. Verso 30, os irmãos podem ler? Então, se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Versículo 32, podem ler? Mas esse texto aqui é intrigante, né? Um terceiro ponto importante aqui que eu quero compartilhar com os irmãos é que Cristo resolve se revelar na mesa da comunhão. Nós não sabemos ao certo qual foi o elemento que despertou a atenção dos discípulos. Eles abriu os olhos para que eles percebessem que era Jesus. Porque até o ponto de alguém ser convidado para comer na casa de outro, especialmente naquela época, era muito comum. As pessoas naquele tempo eram mais hospitaleiras. Era um traço muito comum daquela cultura. Mas o intrigante era Jesus tomar o papel de anfitrião. Ele toma a liderança na mesa e ele reparte o pão. Talvez isso tenha intrigado os discípulos. Outra coisa que pode ter intrigado eles eram as marcas dos cravos nas mãos de Jesus Cristo. Nós não sabemos ao certo, mas sabemos que Jesus escolhe esse momento para se revelar aos seus discípulos, meus irmãos amados. Isso demonstra, irmãos, que Cristo não é aquele que se revela somente em eventos miraculosos. Cristo se revela ao seu povo nos eventos cotidianos. Ele não fez um milagre aqui. Não veio uma voz do céu, como no seu batismo, dizendo: "Este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo". Não houve, aparentemente, nenhum evento sobrenatural aqui, um momento cotidiano. O partir do pão, a comunhão. Cristo se revela na comunhão com os seus discípulos. A comunhão da mesa do Senhor. Estamos preparados, irmãos, e muito trazemos essa expectativa no nosso coração para ver Deus nos eventos sobrenaturais dessa vida. Temos a falsa expectativa, como religiosos, como cristãos, de ter um grande avivamento, com eventos miraculosos, com coisas extraordinárias. Trazemos essa expectativa falsa no nosso coração. Sendo que o extraordinário, acima do ordinário, acima do comum, é algo acima do comum, é algo que não é
comum. Portanto, não é algo que Deus faz a todo momento. Se Deus fosse o Deus extraordinário, ele seria só o Deus de alguns momentos. Mas ele é o Deus da vida toda. E a vida toda, por que não dizer 90% da nossa vida, é feita de momentos comuns. É feita de momentos comuns. Tomar um café, almoçar, receber uma visita em casa e visitar alguém, conversar. Deus age nesses momentos. Você consegue enxergar, então, o agir de Deus nos momentos comuns da vida? Por mais incrédulos que esses discípulos tivessem, eles enxergaram isso. Eu diria que o mundo evangélico de hoje não está preparado para enxergar isso. Jesus tem falado constantemente através das coisas ordinárias. Ordinário no bom sentido, né? No sentido de comum. Jesus tem falado nas coisas comuns. A todo momento, através da sua palavra, através de gestos, através da comunhão, através de eventos simples. Só que o mundo evangélico, de uma maneira geral, está indo olhando para o céu, esperando algum outro falar. E Cristo está falando sempre. Irmãos, se o padrão de Deus fosse o padrão desse mundo, qual evento... Vamos fazer uma pesquisa aqui, né? Qual evento que os irmãos acham do mundo antigo, um evento que você queria presenciar, assim, que você acha um dos mais importantes do mundo antigo, da história antiga? Pense um pouco aí, não precisa falar. Mas um exemplo, a construção das pirâmides. Não é verdade? As pirâmides do Egito são consideradas uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Só que Deus não colocou isso na sua revelação. Não porque a Bíblia esteja desconectada com a realidade. É porque a Bíblia não segue o padrão desse mundo. Aquilo que é grande para esse mundo, para Deus pode não ser. Estavam acontecendo várias coisas quando Jesus veio. Império Romano, mundo greco-romano, a filosofia greca-romana no seu ápice no primeiro século. Só que a Bíblia registra um evento do Filho de Deus nascendo numa manjedoura. Deus tem os seus padrões. Por isso que, repito, Deus está sempre falando conosco nas coisas cotidianas e às vezes a gente não percebe isso. A gente quer outras vozes. Mas, irmãos, não se engane. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Não vos deixeis enganar. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. As ovelhas de Cristo ouvem a voz de Cristo. Ouvem a voz de Cristo. No versículo 32, eles disseram uns aos outros: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Oh, meus irmãos, muitas vezes sentimos isso quando Cristo fala conosco. Isso não é uma regra, mas aparentemente era algo que acontecia quando Jesus pregava a palavra para eles. E eles, embora cegos, embora incrédulos, conseguiram se lembrar deste momento, perceber. O nosso coração estava realmente diferente, a nossa alma estava diferente quando ele falava conosco acerca das... Ele falava acerca do quê? O seu coração consegue arder pelas Escrituras? Ou o seu coração, ou o nosso coração só arde, só queima por coisas que nós consideramos como coisas de Deus? As Escrituras, irmãos, emanam de Deus. As Escrituras são o cetro com o qual Deus governa a igreja e o mundo. Por isso devemos ter todo o apreço pelas Escrituras, porque emanam do próprio Deus. Por último, meus irmãos, nosso último ponto é que os discípulos não pararam por aí. Jesus os buscou, Jesus os corrigiu, Jesus se revela a eles, só que não fica só nisso, né? Versículo 33 até o 35, nós vamos ver a seguinte descrição. E na mesma... Eles não esperaram muito, né? Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11
e outros com eles. Versículo 34, os irmãos podem ler? E aí eles contaram aquilo que aconteceu com eles no verso 35. Os irmãos podem ler? Meus irmãos, aqui chegamos ao desfecho dessa história e que não podia ser melhor do que esse. Aquele que tem uma experiência com Cristo, aquele que realmente enxerga a Jesus Cristo, aquele que tem um encontro com Cristo ressurreto, é impossível que essa pessoa não fale isso para as outras. É impossível. Se nós não falamos de Jesus para as outras pessoas, é porque não tivemos um encontro com Ele. É extremamente necessário que, ao ter um contato, uma experiência com Jesus Cristo, ao ser amados por Cristo, ser corrigidos por Cristo, enxergar pela fé, eles não foram pela fé, porque Cristo apareceu presencialmente para eles, mas nós, pela fé, porque nós não vimos Cristo em carne e osso ressuscitado. Essa foi uma característica dos apóstolos. Mas é impossível que tenhamos tal experiência com Cristo e não falemos de Jesus para as pessoas. Todo aquele que foi transformado por Cristo Jesus tem o seu relatório próprio. Tem o seu próprio relatório para contar. Eu estava assim, eu estava assado, eu estava perdido, eu estava vivendo a minha vida e de repente Jesus Cristo se revelou a mim. Todos nós temos o nosso relatório a respeito de Cristo. A nossa experiência pessoal. E ainda que a nossa experiência pessoal não se compare à Escritura, a nossa experiência pessoal não salva, tá? Quem salva é a Escritura. A nossa experiência pessoal é um meio para que a gente possa pregar a Escritura. Contar aquilo que aconteceu com a gente. Olha, aconteceu comigo. Eu tive um encontro com Jesus, eu estava perdido, eu estava triste nessa vida. Não havia razão para a minha existência. E agora, Jesus Cristo mudou tudo. E aí nós partimos então para o mais importante. É porque Cristo não é alguém comum. Cristo é o Senhor de todo o universo. Cristo é o cabeça da igreja. Cristo é o primogênito de toda a criação. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. E aí então nós vamos para a Escritura, depois de dar o nosso relatório, e assim falamos de Jesus Cristo, que é a pessoa mais importante da igreja. Ele, Jesus, é por Ele que a igreja vive, é Ele que a igreja adora, é por Ele que a igreja adora ao Pai, Ele é o único acesso, Jesus Cristo é a principal pessoa da igreja, meus irmãos. Por isso, fale de Jesus. Se nós pegarmos essa mensagem e ficarmos conosco essa semana toda, foi tudo em vão. Devemos pegar essa mensagem e devemos falar de Jesus para as pessoas. Esse mundo está perdido. Esse mundo está procurando soluções. Soluções ideológicas, soluções políticas, soluções na ciência. E ficou mais do que comprovado, até com a pandemia, que nenhuma dessas coisas pode trazer segurança, satisfação. Jesus é a fonte da satisfação. Nós temos o remédio, mas nós não falamos dele. O que aconteceria se trouxéssemos em um ano, cada um de nós, uma pessoa para a igreja? Teríamos que construir um templo maior. Isso é só um exemplo. Não cabe a nós salvar, mas cabe a nós falar. Qual tem sido o seu relatório a respeito de Cristo? O que você tem conversado com as pessoas? Se você realmente teve um encontro com Cristo ressurreto, pela fé, se Ele mudou a sua vida, necessariamente você tem que falar para as pessoas. Você tem que dizer coisas a respeito de Cristo. Você tem que falar do Evangelho e também, por que não dizer, da sua própria experiência, meus irmãos.